Boa tarde, né? Que hoje a gente começou mais cedo. Hoje a gente não foi, isso mesmo. Abre um pouquinho aí a cortina para entrar o sol que ainda resta. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, boa tarde. Aqui em Brasília ainda sol. Nós começamos com a seca já, né? Começamos com o período de seca, mas durante o dia Brasília fica muito, muito, muito bonito. Então hoje nós vamos começar com o sol da tarde aqui. Boa tarde ao pessoal do TikTok que não estava esperando essa live a essa hora, não é? Estávamos esperando às 6 horas da tarde, como sempre. Mas hoje eu resolvi fazer mais cedo. Sirlécia lá no TikTok perguntando por que eu sumi do Instagram. Não, Sirlécia, teve 2 semanas que eu não consegui fazer a live na hora do almoço, não foi? Por conta do meu trabalho mesmo. Mas se Deus quiser, essa semana a gente já volta, tá bom? Carla, claro, se eu puder aconselhar, manda aí no privado também, tá bom? Pode mandar aí no privado. Quando eu vou a Brasília, eu moro em Brasília, tá bom? A Casa da Caridade, ela fica em Brasília, fica em Águas Claras. Tem muita gente que não sabe, mas a Casa da Caridade fica em Brasília, tá certo? Muito bem. Vamos começar hoje falando sobre algo muito importante. Semana que vem, dia 9 de maio, eu, Mayra Rocha, estarei em Recife, minha cidade amada, Pernambuco, meu país. Estou muito feliz retornando à minha cidade, ao meu estado de coração também. Eu sou cearense com muito amor e com muito orgulho também do Ceará, mas o Pernambuco e Recife me abraçaram com muito amor e hoje eu sempre digo que tenho 2 estados, né? Me considero pernambucana e me considero cearense também, por amor que recebi a Recife, por amor do que a gente consegue fazer. Eu sou uma cidadã de muitas cidades, né? Graças a Deus, vocês me abraçaram com muito, muito, muito amor. Boa tarde, meu amor, sou evangélica da CCB. Seja bem-vinda, irmã, paz de Deus, muito bem-vinda no nosso canal, viu? Então, no dia 9, no sábado, nós estaremos em Recife, na Concha Acústica. Então, como é que eu faço, Mayra, para ir? Olá. Você vai chegar, começa 8 horas da manhã, você vai chegar, vai levar 4 quilos de alimento ou um brinquedo de crianças de 6 a 12 anos novo. Por quê? Porque esse nosso evento em Recife é pelo Natal do Sertão, Mayra Rocha, no Natal do Sertão, com convidados. Aí, como convidado, nós estamos levando o padre Fábio Marinho, que é imperdível, Rafael Papa, grande psicólogo e psicanalista no meio espírita, então eu gosto muito como ele traz. O padre Fábio Marinho nem dá para a gente explicar, né? Todo o amor, todo o carinho, toda a forma livre, de liberdade que esse padre anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Temos o pai Herbert, que é do grupo Fraternidade de Luz. Esse vocês precisam conhecer de forma mais profunda. É um homem totalmente espiritualizado, um homem bondoso, que é do grupo de Umbanda, que fez a homenagem para mim, que lavou minha cabeça a título de homenagem. Então vocês vão estar com pessoas lá que são realmente focadas no amor de Jesus Cristo, no amor de Deus, na caridade, em tudo isso que a gente busca na evolução. Quem comanda esse evento é o Centro Espírita Fraternidade, já estou misturando tudo, Centro Espírita Irmã Gertrudes. E o nosso grande amigo Fabinho Tinô, que é massa, velho. Fabinho comanda junto com o Centro Espírita Irmã Gertrudes, que ele é presidente. Então é o Fabinho que faz o comando da festa, junto com Lua Amorim, nossa grande Lua, né? Que sempre esteve conosco, sempre nos ajudando, é nossa madrinha em Recife, em tudo que a gente precisa. Então, aos comandos de Lua e Fabinho, Centro Espírita Irmã Gertrudes, receberão Mayra Rocha, Padre Fábio Marinho, Grupo Fraternidade de Luz do pai Herbert, Deninho vai lá fazer a sua oração, Deninho que foi evangélico a vida inteira, depois conheceu o espiritismo e hoje ele diz que é espírita, mas eu digo que ele é espirangélico, porque a gente nunca deixa, né?
A gente nunca deixa de ser nada de bom pelo qual a gente passou. Nós nos tornamos espíritas, mas nós trazemos para nós tudo aquilo que as outras religiões e doutrinas, né, nos trazem. Então vai ser uma linda festa em Recife, dia 9. A inscrição é só chegar lá com os alimentos e entrar. E agora eu vou fazer um negócio para vocês. Esse evento é sempre feito para o Natal do Sertão. Temos que arrecadar 22 toneladas de alimento até o final do ano para comportar a ajuda de milhares de famílias, bem como roupa, bem como bicicletas, bem como brinquedos, tudo. Só que agora Pernambuco enfrenta um estado de calamidade com as chuvas. E eu disse para Fabinho, a gente não pode deixar de fazer alguma coisa por Pernambuco. Então, por favor, eu peço a vocês que tudo que vocês tiverem, que vocês não usem mais, seja roupa, seja agasalho, seja coberta, levem também, porque tem muita gente precisando, Nós vamos partilhar essas nossas doações também da Concha Acústica com o pessoal que está precisando, que foi afetado pelas chuvas. Então, por favor, levem além dos alimentos tudo que você não está usando mais. Sabe, abre o seu guarda-roupa e aquelas roupas que você não usa durante 6 meses, você não vai usar mais. Então vamos doar, vamos ajudar. Nós seremos muito naquela concha acústica. Então tudo que vocês trouxerem para a concha será muito bem utilizado. De tudo mesmo, tá bom? Pode levar tudo que vocês imaginarem e a gente vai utilizar. Seja no Natal do Sertão, seja para os nossos irmãos que estão precisando nesse momento, nesse exato momento. Por isso, eu quero a ajuda de vocês. Juntos, nós somos muito fortes. Juntos, nós conseguiremos fazer muito mais. Em Juiz de Fora, nós ajudamos. Lembram quando a gente enviou ajuda a Juiz de Fora? Então, agora, nós também iremos ajudar o Pernambuco que está passando por problemas muito difíceis com a chuva, tá bom? Vamos lá. Lembre-se que esse evento é justamente em pró da caridade, em pró da nossa evolução. Levem tudo que vocês puderem e tudo será doado, tudo será muito utilizado. Quero fazer um pedido pessoal mesmo a vocês. Vocês sempre gostam de me presentear. E eu sempre digo a vocês que é muito difícil que eu receba presentes. Eu recebo presentes que são simbólicos, né? Então são santos, são coisas que têm o meu nome. E vocês sempre gostaram de me presentear. Mas eu quero pedir então um presente para vocês de Recife, vocês que amam me dar presentes. Eu quero, além desses alimentos, além das roupas que vocês puderem levar, eu quero que cada um de vocês possam levar um produto de higiene pessoal. Pode ser sabonete, pode ser shampoo, pode ser condicionador, pode ser qualquer absorvente. Isso você vai me dar como seu presente na fila do abraço. Vocês não vão deixar com o Fabinho, não vão deixar com ninguém. Se vocês quiserem me dar um presente, vocês vão levar esse presente na fila do abraço. Como assim, Mayra? A entrada lá são os alimentos ou os brinquedos, né? E eles também vão arrecadar roupas. Agora, você quer levar um presente para Mayra? Você pode fazer um bilhetinho para mim, pode escrever uma carta, um bilhete, o que você quiser falar comigo, pode escrever. Bota numa sacolinha e coloca lá dentro um sabonete, ou um shampoo, ou um condicionador, ou um absorvente. Qualquer coisa que você acha que eu usaria no meu dia a dia de higiene. E você não vai deixar com ninguém. Você vai me entregar na fila do abraço. Vamos ver quanto de material de higiene vocês conseguem me dar de presente para que eu possa enviar para esses irmãos que estão passando por problemas na localidade de Pernambuco com as chuvas, tá bom? Esse é o meu presente. Eu não quero outro presente. Eu quero esse presente. Eu sei que vocês amam me presentear, mas eu quero esse. Esse presente é para mim. Eu tirarei todas as cartas, todos os recados, tudo. E ficarei comigo, como eu sempre faço. E
vou olhar presente por presente, eu faço questão. Mas eu gostaria de pedir isso a vocês, tá bom? Isso é um pedido pessoal. Vai ser Dia das Mães, eu sei que vocês querem me presentear. Esse é o meu pedido. O pedido para o povo de Recife de presente para Mayra, presente pessoal, é artigo de higiene. Agora aqui meu cafezinho, porque nós começamos a live de tarde, né? Aqui meu café. Eu vou também fazer pedir para a Elaine recortar e a gente vai botar isso, o presente que eu quero, tá bom? Querem ver o que está escrito na minha caneca? Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu vou ler para vocês, ó. A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam, seja elas bruxas, sejam elas livres, tá vendo? A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. Nós, mulheres livres e bruxas também, não é? Muito bem, meu cafezinho aqui pra gente começar. Minha aguinha, vamos lá mostrar. Minhas velinhas já estão aqui, ó. Velinhas acesas desde o início. Nossa água fluidificada. E das vassouras, viu? Que as mães dão nos filhos, viu, dona Fátima? Pensa o quê? E nossa aguinha gelada para acompanhar a nossa live. Boa! Então, com o nosso cafezinho de lado, vamos começar a nossa livinha de hoje. Olha aqui, Jarbas, muito obrigado, Jarbas. Eu recebi no último despertar esse presente. Eu sei que vocês são maravilhosos e o Jarbas mandou me entregar essa máscara linda. Muito obrigada, Jarbas, de coração, viu? Ela vai para minha coleção de máscara, linda mesmo, tá? Pois bem, vamos começar hoje falando que está encerrado esse assunto no que diz respeito à Casa da Caridade ser uma igreja. Eu já expliquei. Se eu tinha que dar algum informe, já foi dado. Quem quiser entender que a palavra igreja é no sentido de instituição, eu não posso mais fazer nada. O que eu posso fazer é explicar a nossa mudança, que não era uma mudança, era uma coragem de se assumir como você verdadeiramente é. A casa sempre foi uma igreja, na conotação de igreja mesmo, eclésias, ou seja, comunidade, reunião de espíritos que estão ali para promover o bem e para buscar a evolução, para reformar. Não é igreja como situação de hierarquia, ou seja, não vai ter padre, não vai ter pastor, não vai ter papisa, como me chamaram, vai ter lá Mayra e 189 voluntários, tá certo? Lá não tem rituais obrigatórios, lá não tem dogmas absolutos. A Casa da Caridade é um hospital para quem precisa, uma escola para quem quer aprender e uma unidade de fraternidade para quem quer caminhar junto, para quem tem medo de caminhar só e quer caminhar junto. É isso que nós somos. O nome, se é igreja, se é centro, se é templo, se é casa, se não tem nada, né? Não importa, Kardec disse que a forma não importa. E não tem dízimo, tá bom? Eu vi um vídeo que subiu aí no ar, que eu transformei a casa numa igreja para não ter dízimo. Pelo amor de Deus, isso não vale nem a pena explicar. As pessoas poderiam guardar o seu medo e tornar eles cada vez mais particulares. Sabe por quê? Isso tudo é medo de que haja uma mudança na visão das pessoas. Isso é medo de que o espiritismo seja visto com tamanha liberdade que saia dessa seara mais fechada, dessa caixinha fechada
que alguns irmãos espíritas o tornaram. O espiritismo não é objeto específico de ninguém, nem tampouco do nosso amado Kardec. Kardec foi um missionário e humilde. Portanto, Kardec nunca se confundiu com a ópera. A doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. Então, a Casa da Caridade é a mesma coisa que ela sempre foi. E olha só, eu nunca entendi a surpresa com essa mudança oficial, porque tem 4 anos que eu venho falando sobre essa mudança, né? Então, não entendi a surpresa. Eu acho que não foi surpresa. Eu acho que é realmente o receio, né? As pessoas têm um receio que as coisas mudem. Por quê? O que é que acontece? É melhor a gente ficar ali fechado. Vamos lutar pelo espiritismo fechado que nós temos. Aí, dentro desse espiritismo fechado, a gente não pode conversar sobre violência contra a mulher, misoginia, racismo. A gente não pode conversar sobre identidade, né? Identidade de sexo, de gênero. A gente não pode conversar sobre homossexualidade. A gente não pode conversar sobre transexualidade. Então, se a gente realmente fica preso nessa prisão imaginária que alguns espíritas colocaram, realmente a gente não tem mudanças. Pode ser, entendam como quiser, alguns entenderam que era uma forma de uma revolução. Se isso for uma revolução, com certeza será para o bem. Eu só resolvi sair dessa caixa. Respeito todas as instituições, de fato respeito, tenho um grande carinho por elas e acredito inclusive que é muito difícil o papel delas, né, de tentar unificar os espíritas, porque espíritas são pessoas em processo de evolução e aí você já viu. Então, tenho o maior respeito pelas instituições, não sou institucionalizada, não sou inscrita, federada, não sou, a Casa da Caridade não é, mas respeita, temos pessoas que são de outras instituições e que trabalham na casa, temos pessoas da casa trabalhando em outras instituições e por assim em diante, então há muito respeito. Kardec é nossa base, né? Mas a nossa fundação é Jesus Cristo. Então, nós temos Jesus Cristo como a fundação, Kardec como a base, e daí para frente sempre evoluindo. Então, nós não deixamos de ser espíritas, nós somos espíritas, mas nós somos espíritas da doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Agora, eu respeito também o entendimento de todo mundo, você que quer subir vídeo, você que quer subir live, igreja espírita, a cereja do bolo, sei lá o que botaram lá, que eu nem conheço a pessoa, nunca nem tinha visto a pessoa na minha vida. Aliás, gostaria muito de ver essas pessoas lá nas entidades, nas ONGs que a gente ajuda. Eu gostaria muito de ver essa luta pela pureza doutrinária lá onde os pobres estão. Eu gostaria muito de ver essa força para lutar por uma pureza que não seja a do Cristo, né? Porque eu queria que as pessoas fossem puras de coração e não pureza doutrinária. Isso pega tão mal, isso parece coisa de ditador, isso parece coisa de gente que está brigando por uma pureza. A gente já viu isso acontecer na história com outras situações que geraram guerras, né? Então eu acho isso tão feio, eu acho isso tão absurdo, acho pessoas totalmente iguais a nós, errantes, cheias de defeitos, querendo defender Kardec, como se Kardec precisasse da defesa pequena dessas pessoas. As pessoas não estão mais sabendo como serem cristãs. As pessoas não estão mais sabendo como serem amorosas. As pessoas perderam o olhar caridoso e não entendem de forma nenhuma, que o espiritismo é caridade no olhar, é caridade no falar, é caridade no aprender e principalmente é humildade no ensinar. Humildade no ensinar. Então, Kardec falava que a forma não importa. Então, gente, qual é a diferença de se chamar Igreja Espírita Inácio Daniel, de se chamar Casa da Caridade Inácio Daniel, de se chamar Templo Inácio Daniel, de se chamar o que for? Nós continuamos a mesma coisa. Agora, isso é receio de se quebrar padrões. Isso não tem mais volta, seja Mayra, seja outros médios que irão surgir, sejam novos palestrantes ou palestrantes que já têm dentro da doutrina espírita, mas que têm uma cabeça aberta, a mente aberta, o coração aberto,
Esse é algo que não voltamos mais atrás. Nós sim vamos divulgar o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos divulgar o Espiritismo sob a visão do Cristo e ninguém mais vai parar. Podem subir lives, podem subir palestra, pode mandar fulano, ciclano, beltrano se manifestar, isso tão pouco nos importa. Agora, eu gostaria de ver essa força toda no pessoal de Juiz de Fora quando eles passaram por dificuldades. Gostaria dessa força toda lá na África, no campo de Desaleca. Gostaria dessa força toda aqui, ó, na Rota do Cavalo, na Garganta do Diabo. Sabe o que é tudo isso com esses nomes? Comunidades carentes. Guarde o seu espiritismo hipócrita, falsos fariseus para vocês, tá bom? Esse não me interessa. Quer ficar chateadinho, quer ficar com raiva da Mayra? Vocês já fizeram tudo que poderiam fazer comigo. E isso foi bom, vocês foram os meus professores. Essa mudança não tem volta. E começou por mim, mas realmente vocês têm razão. Não terminará por mim. E vamos em frente tudo que é médio, tudo que é casa de cabeça aberta. Vamos exercer a nossa fé, porque o Espiritismo não tem um órgão onde a gente vai lá carimbar a carteirinha, tá bom? A gente só precisa ser bom. Agora, aquelas críticas doutrinárias, aqueles que querem discutir isso dentro da bondade, do respeito, não tem problema. Fiquem à vontade. É por conta de vocês que a gente tem crescido muito. Por quê? Porque vocês inventam mentiras, vocês gritam, vocês chamam para briga. As pessoas até assistem vocês, mas elas vêm assistir o canal para entender quem é essa pessoa, do que vocês estão falando e acabam ficando conosco, tá bom? Mas não tem volta. Agora nós vamos lutar pelo Espiritismo com caridade, com amor, com respeito, sem misoginia, sem preconceito de raça ou cor e principalmente sem preconceito de orientação sexual, onde homens, mulheres, sejam eles de que localidade forem e de que religião forem, serão sempre bem aceitos no Espiritismo, tá bom? Fim de conversa, é a última vez que eu me pronunciei sobre esse assunto. Quem quiser fica na igreja, quem não quiser sai da igreja. Isso faz parte do processo democrático e espiritual, tá bom? Mas não tentem chamar minha atenção. Veja só, não assisti nenhum vídeo de vocês. 2 pessoas me comentaram e me mandaram a foto de uma pessoa que eu não sei quem é. O outro eu já sei, é velho de guarda. É um perseguidor das antigas que vem desde sempre. Acredita até que seja mais fã do que perseguidor. É que ele ainda não sabe. O outro eu desconheço. E o resto, não tão pouco importa que eu não quis saber, tá bom? Então somos Igreja Espírita Inácio Daniel, vulgo Casa da Caridade, Inácio Daniel. Tem uma surpresa. Vocês nem acreditam o que eu tenho aqui do meu lado. Quem adivinha? 2 segundos para adivinhar o que eu tenho bem aqui do meu lado. Pessoal do TikTok, vamos ver se alguém adivinha. Pessoal do Instagram, vamos ver quem é que... Olha, vamos ver. Quem é que adivinha o que eu tenho do lado aqui? Um falou placa, outro falou caderninho, acertaram. Eu não consigo nem pegar a caixa de tão pesada que tá. É os caderninhos mesmos. Hoje eu trouxe os meus caderninhos para vocês, para que a gente possa fazer a nossa live de hoje com os nossos caderninhos. Se um mosquito não tivesse me pegando aqui, Manu, pega ali o repelente. Aqui em casa tem isso, hein? A Renata falou Everton. Não é o Everton que tá aqui do lado, não. Renata, são os meus caderninhos, tá bom? Mas na outra eu trago o Everton, então. Aqui, ó, repelente, porque aqui em casa eu vou dizer. Pronto, porque senão eu vou ficar me coçando aqui para vocês olhando, né? Caderninhos, isso mesmo. Vamos lá, vamos mexer nesses caderninhos. Ai, deixa eu tentar afastar, tá pesado mesmo. Consigo nem mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Ai. Meu Jesus, deixa eu só tentar mostrar. Aqui, ó. Não consigo, gente. A caixa tá pesada demais. Tá pesada aqui só. Não vou conseguir mostrar. Mas eles estão aqui.
Então, peraí. Vou puxar das cartas. Bom, por que eu trago os caderninhos? Vocês veem como uma possibilidade de um recado para alguém que nunca recebeu carta, né? São dos arquivos que eu sempre digo para vocês que eu tenho, que eu escrevo e que eu sempre deixo. Mas, além disso, não é só um recado que tem nos cadernos e nas folhas, enfim, porque é uma mistura bem grande aqui, né? O que tem aqui também são muitas explicações sobre a doutrina dos espíritos de forma, como é que eu posso dizer? Na prática, o que a gente estuda nos livros, esses cadernos trazem na prática. Então, tem algumas cartas aqui também que nunca foram lidas. Eu vou ler uma primeira para vocês verem, tá bom? Eu vou ler uma primeira aqui, ó. Essa daqui. Essas são cartas que eu nunca encontrei a família, mas não são cartas de psicografia lá no dia do evento da psicografia. São cartas que às vezes eu escrevo aqui e aí eu acabo guardando, porque eu sei que a família não vai estar lá. Então, hoje eu vou ler algumas cartas e a gente vai separar um caderninho, tá bom? Vamos ver. Será esse? Vamos separar esse aqui, esse caderninho aqui, que é de 2024. Então, peraí. Vamos ver essa carta aqui. Vamos ler essa carta. Papai, sou eu, Maiara. Estou bem e viva. Feliz também por tudo que pude viver e com quem eu queria viver. Eu beijei, eu amei, eu fui eu. E ninguém podia com aquilo que eu acreditava ser certo. Meu senso de justiça é maior que o meu senso crítico. Tolero os demais, mas não tolero o desamor. Queria poder dizer que o mundo é doce, que as pessoas são doces, amorosas e sinceras, mas não são. Vendem amigos por dinheiro, por moeda de ouro, pérolas falsas, lama da perna até o pescoço. Afogamento em meio ao caos. Eu sou uma flor de lótus. Sou cerca de flores. Sou campo de amor. Sou cintura de alegria, de cabimento. Meu carro derrapou numa ladeira, como barro deslizando. Eu sou cisco e cisco. Sou bola de fogo que cai no rio e ferve a alma. E esquenta o espírito. Afaga o que deve afagar. Maiara. Aí vocês vão me perguntar, Mayra, mas a carta foi um pouco complicada. Ela começou até bem, né? Vamos analisar. Ela começou até bem. Sou eu estou bem e viva. Feliz também por tudo que pude viver e com quem eu queria viver. Eu beijei, eu amei e eu fui eu. E ninguém podia com aquilo que eu acreditava ser certo. Daí, no segundo parágrafo, aqui você vê que no primeiro parágrafo, ela lembra, né, de como ela foi aqui no plano terreno. Então, ela diz, eu fui eu beijei, eu amei quem eu quis. Isso não significa dizer que nesse momento aqui, ela está se vangloriando de ter tido uma vida boa. Mas o que essa menina quis dizer aqui é que ela foi obstáculo para as pessoas que não queriam deixar que ela fosse ela, né? Então ela disse, nesse ponto aqui é como se ela dissesse, nesse ponto eu não me arrependo de ter sido quem eu sou. Então, nesse primeiro parágrafo ela demonstra que ela não se escondeu. A partir do segundo parágrafo, ela começa a dizer como foi que ela se sentiu e como ela foi tratada para que ela pudesse tomar essa atitude que ela tomou. Porque ela tirou a sua própria vida no momento de desespero, de tristeza, de muitas coisas. Então, ela diz, meu senso de justiça é maior que o meu senso crítico. Olha essa frase. Meu senso de justiça é maior que o meu senso crítico. Tolero muitas coisas, mas não tolero desamor. O que essa menina vem dizer nesse parágrafo também é que durante a vida dela,
por ser quem ela era, ela precisou muitas vezes sair da sua própria autocrítica para se tornar justa. E ela diz assim, eu tolerei muitas coisas, é isso que ela quis dizer, eu tolerei muitas coisas, mas eu não tolero desamor. Eu compreendo ela também quando ela diz isso, porque se tem uma coisa que é intolerável é o desamor. As outras coisas são toleráveis. É tolerável que alguém te traia, é tolerável que alguém não goste de algo que você fez ou de algo que você disse. É tolerável que alguém não tenha o mesmo pensamento que você. É tolerável que alguém, sendo seu amigo, daqui a pouco não é mais por algum motivo, essa amizade termina e não precisa terminar no desamor, pode terminar bem. Isso é tolerável porque faz parte do fim de ciclos. É tolerável que um casamento termine bem, né? É tolerável, separação conjugal. Agora, o desamor é intolerável. E é no desamor que nós encontramos as piores traições, que são dos nossos amigos. Um dia eu disse para uma amiga minha que só quem trai é amigo. Só quem trai é amigo. Seu inimigo não vai te trair, ele já é o seu inimigo, ele já não gosta de você. Então, só quem pode te trair é seu amigo, é alguém que você tinha amor, alguém que você tinha confiança, é alguém que você gostava, né? Mas aqui ela traz isso, ou seja, foi traída por ser quem ela é, mas ela teve a coragem de ser, até o momento que desistiu. Então ela diz assim, queria poder dizer que o mundo é doce, que as pessoas são doces, amorosas e sinceras, mas não são. Aqui, claramente, esse espírito mostra o quanto estava triste com situações que trouxeram ela a praticar o que ela fez. A Mayra, ela escolheu sozinha, não. Ela teve a ajuda de muita gente. Ela teve a ajuda de cada um de nós, que busca muitas vezes briga, confusão por coisas pequenas e não aprende a amar. Kardec dizia, espíritas, amai-vos. Ele nunca disse, briguem, vão aos tribunais da vida brigar, vão aos lugares de luta brigar, né? Vão aos ringues. Não, amai-vos. Porque brigar é muito mais fácil. Gente, brigar é muito mais fácil. Ser ruim é muito mais fácil. Vocês já perceberam que para ser bom existe um esforço, existe um trabalho, existe um estudo? Já perceberam que para ser bom muitas vezes você precisa sair daquilo que você entende ser sua verdade e entender o porquê o outro entende a visão dele também? É sair um pouco do ego. Então a bondade realmente é mais difícil e é uma escolha, e muita gente escolhe por ser mais fácil a ruindade, né? A maldade. Aí ela diz, vendem amigos por dinheiro. Quem já não passou por isso? Quem já não foi vendido? Alguém que tem um pagode, vocês sabem que eu gosto de ouvir muita música, e tem um pagode que diz assim, péssimo negócio coração, né? Acho que é do Dilcinho, que ele fala assim, como é que você faz um negócio desse, trocar um para sempre por às vezes. Não é isso que a gente faz? Às vezes a gente vende aquele que nós mais amamos por algo que não é duradouro. Quando você trai um amigo, quando você trai alguém que você ama, você não está pensando no futuro, você está pensando só no presente. Aquilo também não vai durar. E sabe uma pessoa famosa que fez isso? Judas. Judas beijou, Judas sentou na mesa e Judas traiu. Judas traiu Jesus por um saco de moedas de ouro. E depois o que aconteceu? Não aguentou o peso das suas ações. Portanto, não, nem sempre a maldade no final é mais fácil. É fácil no início, no final é difícil. Ela diz, pérolas falsas. O que é que ela quis dizer com pérolas falsas? Só o que nós temos hoje e nós temos que lutar para não sermos foi alguma coisa que o TikTok botou aqui que eu não entendi, gente. Eu não sei mexer no TikTok, mas enfim. Então, assim, pérolas falsas. Nós
Temos muitos exemplos de pérolas falsas. O que são pérolas falsas? Você compra um colar num lugar e você acha que aquilo ali realmente são pérolas verdadeiras. Mas você vai comprar esse colar, eu não sei bem quanto é um colar de pérolas verdadeiras, mas vamos dizer aí que fosse muito. E aí de repente o cara está te vendendo por a metade do preço. E você compra, mesmo com aquela facilidade, né? Mesmo com aquela facilidade, você compra achando que realmente é verdadeiro. E aí, quando você chega em casa, esse colar quebra, essa pérola parte porque é um plástico e você percebe que você comprou pérolas falsas como sendo verdadeiras. A nossa vida, a gente faz muito isso. A gente compra pessoas como pérolas verdadeiras e ao longo do tempo não são. A gente entra em congregações, em religiões, em instituições que as pessoas que comandam muitas vezes estão lá, né? Estão lá falando de bondade, de caridade, de amor. Estão lá falando do Jesus vivo, do Evangelho do Cristo. Mas de repente você vai na internet, essa pessoa está lá brigando, sendo violenta, sendo preconceituosa, sendo racista, sendo tudo aquilo que não era o que o Jesus queria. Não era aquilo que Jesus, né, quis de nós. Não era aquilo que Jesus pregou para nós. Não é aquilo. Então, essas pessoas, essas coisas e essas situações se mostram ao longo do tempo como pérolas falsas. Então, essa menina colocou isso aqui, pérolas falsas. Lama da perna até o pescoço. Você pode achar que está um pouco forte, né, essa carta dela, e realmente está. Ela diz afogamento em meio ao caos. Quantas vezes... Eu vou trocar só para botar na minha xícara bonita, viu? Ó, a xícara que trouxeram aqui é bonita também, mas eu vou trocar para minha xícara bonita. Pronto, nosso cafezinho. Então, a Maiara aqui, ela demonstra claramente, ainda que pese, nós vamos conversar sobre isso, seja um espírito que demonstra grande confusão, né? Nessa carta dela, ela demonstra grande confusão, que é sobre isso que nós vamos conversar também um pouquinho. Ela foge muitas vezes da realidade aqui, você vê que ela divaga, só que ela está tentando focar em algo muito sério, que levou a ela a praticar um ato e que depois ela está também sofrendo a consequência desse ato. E aí ela começa dizendo, né? Eu sou uma flor de lótus, eu sou uma cerca de flores, eu sou campo de amor. Sou cintura de alegria, de cabimento. Aqui, apesar de parecer que ela está bem confusa, ela está tentando demonstrar que ela, na verdade, ela é bondosa. Ela sempre foi bondosa. E que ela se sentia assim e sempre se sentiu. O único problema da Maiara é que ela fez o que muitos de nós fazemos. Damos ouvidos a outras pessoas, a opinião de outras pessoas que nada sabem sobre nós. A gente acaba fazendo o quê? A gente acaba confundindo a nossa identidade com o que as pessoas falam de nós. Então, Maiara fez isso e a gente precisa muito parar de fazer. É pelo nosso bem, é pela nossa vida terrena e nossa vida espiritual também. É por tudo isso que a gente precisa abrir os olhos. Agora, nós precisamos trabalhar para que não sejamos pérolas falsas. É tão ruim alguém desconhecer, né? O TikTok, ele manda umas coisas assim estranhas que eu nem sei o que é, mas enfim. É tão ruim a gente desconhecer a pessoa que a gente amou tanto. É tão ruim, de repente, você falar, eu não acredito que isso tudo foi um emaranhado de ilusões. É muito ruim, então a gente precisa evitar ser isso. A gente precisa tentar ser o mais verdadeiro possível. A gente precisa, muitas vezes, nos conhecer e mostrar quem somos. Algumas pessoas não te amarão, isso é fato. Algumas pessoas não gostarão pelo que você é, por como você pensa. Algumas pessoas se afastarão de você. Mas ainda assim, é melhor que você seja conhecida pelo que de fato você é.
Todo o resto você pode mudar, todo o resto você pode, né, ir trabalhando. Agora, depois que você se mostra uma coisa, para você desmanchar aquele padrão que você fez e depois se mostrar, é muito, muito, muito complicado. Aí ela começa aqui, ó. Meu carro derrapou numa ladeira como barro deslizando. Ela não sofreu um acidente. Isso é uma metáfora que ela usou. Parece que naquele momento que ela foi traída ou naquele momento que fizeram isso com ela, ela realmente se sentia como um carro que estava saindo da direção. Que é o que a gente acabou de falar agora. Se você conhece uma pessoa que é direcionada para frente, ela faz uma curva, aquilo tudo que você pensava também vai ter que fazer essa curva. Então é complicado. E aqui ela termina, ela está dizendo que caiu no rio, e ferve a alma, e esquenta o espírito, e afaga o que deve afagar. Ela está falando aqui da condição de como ela se sentia. Mayra, mas por que a carta dela foi tão assim? Parece, né? Parece uma carta aleatória, parece uma... A gente não sabe muito explicar essa carta, né? Quando vocês escutam, você não sabe muito porque é bem diferente das cartas que vocês escutam. Mas são espíritos que estão confusos. Nós todos ficamos um pouco confusos no pós-vida, né? Nós todos. Porque é uma mudança muito drástica. Mas existem espíritos que permanecem em confusão por mais tempo que os outros. Existem espíritos que ainda não adquiriram a verdade sobre que desencarnaram, ou por que desencarnaram, ou ainda sem condições. Esses recebem, né? Esses recebem ajuda, mas é com o tempo que essas coisas acontecem. Então, assim, essa carta, por exemplo, se a gente for parar para ver aqui, ó, deixa eu pegar um livro aqui. Esse seria Céu e Inferno, onde vai ter... Eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Céu e o Inferno, ele vai ter uma área lá que vai falar sobre os espíritos felizes, os espíritos medianos, os espíritos ruins. Lá no Céu e Inferno vai falar sobre isso, que é como se apresentam. E lá vai ter vários exemplos de espíritos em confusão, de espíritos que falam sobre o que estão passando lá. Sabendo nós que tudo lá é um estado de consciência, porque o espírito, né? O espírito, ela é a nossa consciência, ele é a nossa consciência. Eu estou estudando um livro muito legal que não tem a ver, não é que não tem a ver, tem a ver com o espiritismo, mas não enquanto doutrina. Eu estou estudando um livro que se chama, que é assim, A Prova da Vida Depois da Vida, A Prova da Vida Depois da Vida. E é um livro muito bom, porque são médicos que estudam a EQM e aí depois o médico vem trazendo uma outra forma de estudar. E nisso ele fala sobre uma experiência onde o estado de consciência se separa do corpo material. E aí, como ele não é espírita ou ele não tem nenhuma religião, ele fala, seria isso talvez o que chamam de alma, né? Ou seja, o estado de consciência. E o espírito é realmente isso, um estado de consciência. Então, nós criamos esses estados de consciência lá no outro plano. É o que nós criamos. Então, espíritos se veem de formas diferentes, justamente por essa criação de estado. A Mayara estava muito confusa, muito sofrida. Ela estava realmente ainda sem conseguir entender ou perdoar as coisas que aconteceram ou compreender o porquê nem para quê. Então, nessa data dessa carta aqui, que foi escrita em 2012, ela ainda estava assim. Mas como eu quero saber depois, eu vou ver como faço, se eu tenho autorização, inclusive, pelo Daniel, para que a gente possa evocá-la. Eu quero entender como está a Mayara hoje, né? Para que a gente possa. E depois que eu fizer isso, eu vou compartilhar com vocês também, tá certo?
Que são riscos. Temos que eu nem consegui entender, mas aqui tem uma frase escrita. Não se chega à paz pela guerra, nem na justiça pela crueldade. Não se chega à paz pela guerra, nem pela justiça pela crueldade. Legal. Deixa eu só responder uma pergunta aqui também. Deixa eu ver. Mayra, qual plano você prefere? Material ou espiritual? Boa pergunta. Vejam só. Há um tempo atrás, quando eu estava na infância, na adolescência, já chegando ali na fase adulta, eu não teria nenhum problema em responder essa questão dizendo, eu prefiro o plano espiritual. Mas sabe por quê? Porque a minha compreensão era outra. Diante dos obstáculos que eu sofri por intermédio da minha mediunidade. E aí, gente, quando eu falo sofrer, é porque realmente foi sofrido. E muito parte disso foi dentro da minha própria família, né? Muito dentro de casa. Então, eu passei por problemas difíceis ali, da falta de compreensão, muitas vezes da descrença, muitas vezes, por exemplo, da minha mãe pedir para que eu não falasse. Pensei que era a Chica fugindo. Que eu não falasse. Então, o que eu sofri mais foi muito dentro de casa. Até me considerava uma menina esquisita, eu mesmo me considerava. Então, eu vivia num mundinho. E esse meu mundinho, que as pessoas podem achar que as crianças criam muitas vezes como amigos, né? Invisíveis, essas coisas, era um mundinho do outro plano. Então, naquela época, eu posso dizer para vocês que sim, eu poderia dizer com que eu acreditava, com que eu vivia ali, eu realmente preferia plano espiritual. Hoje, com a maturidade que eu tenho, que não é grandes coisas, mas que eu busco sempre, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois planos. Eu gosto muito desse plano material. Eu gosto das oportunidades que ele nos dá. É nesse plano material que você pode ter alguns prazeres que muitas pessoas não percebem o que significa. Por exemplo, quando falam assim, olha, eu não comemoro Natal, não comemoro essas coisas. Eu comemoro, sabe por quê? Porque é o prazer de você dividir uma mesa com quem, né? Com quem você mais ama, dividir uma comida. Todo mundo já experimentou isso, imagina. Eu tinha um sonho danado quando eu cheguei a Brasília, né? Que era um dia poder comprar algumas coisas que eu não podia. Eu me lembro muito de uma vez quando eu e o meu marido, a gente juntou um monte de moedinha para comprar um biscoito que era, eu não sei o nome, o waffle, não é? Você diz, um biscoito. E eu tinha verdadeiro amor por aquele biscoito, mas era muito complicado, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, sem carteira assinada. Comecei a trabalhar com 17 anos. E, enfim, era muito difícil para nós. E eu me lembro um dia que a gente juntou esse dinheiro e comprou esse pacote de biscoito. E para mim foi o biscoito mais delicioso da minha vida. Hoje eu posso comer quantos biscoitos daquele eu puder comprar, mas não tem o mesmo significado. Significou muito aquele momento. Então, assim, são situações que trazem a vida material, mas que têm totalmente também experiências da vida espiritual. Pessoas que sonham muitas vezes, né, em ter um veículo, um carro. As pessoas, carro é besteira, gente. Não é assim, nós vivemos num plano material. O carro, o veículo, não é por ele em si, não é uma questão de marca, não é uma questão de valor, muitas vezes. É uma questão de valor, como é que eu posso falar? De valor de ser agradável, né? De você poder dirigir, de você poder sair muitas vezes daquela lotação, daquela coisa que parece que é pequeno, né? Parece que é pequeno, parece que é besta, mas para quem está passando não é. Então aqui nesse plano nós temos algumas experiências, né? Que mesmo lá pode ter, no outro plano tem tudo, né?
Tem tudo e mais um pouco, mas algumas experiências só esse plano terreno pode nos dar. Ixi, apareceu até uma praia aqui agora. Então, só que, sabe, muitas vezes até dentro das nossas dificuldades, nós sabemos que todos nós sofremos vitórias e sofremos derrotas, né? Aquela pessoa que sabe perder, ela realmente é o grande vencedor. Isso é fato, porque saber perder, saber que aquilo ali não era para você, não deu certo e tal, e você reconhecer aquilo e saber seguir, isso é uma experiência dolorosa, mas que, agora veja, até dentro das nossas derrotas, você pode olhar para um lado e você vai perceber um amigo com você. Você vai perceber alguém que te ama muito ou alguém que te amam muito ali com você. Isso a gente só vive aqui nesse plano. Isso a gente só vive aqui nesse plano. Ah, Mayra, por quê? Porque lá é aprendizado, lá é coisa verdadeira, lá, né? Aqui é sempre um mundo de provas, um mundo de expiações, um mundo de sombras, um mundo de, né? De cópia mesmo. Então, aqui você pode ver o mundo material desabar e olhar para o lado e ter alguém que te ama muito ali. E essa sensação é nossa. Essa sensação é nossa daqui. Uma viagem que você faz em família, né? Até uma televisão que seu filho quebrou, sabe? Aquela televisão nova que seu filho quebrou e no dia você ficou muito bravo, muito bravo. E depois lá na frente ele cresceu e você percebe, olha, lembra quando você quebrou aquela televisão? Tu tem alguns sentimentos, algumas sensações que só aqui. Então, sim, aqui é dolorido, aqui é difícil, aqui a gente tem que lidar com os espelhos, porque o nosso irmão, a pessoa que está convivendo conosco, é nosso espelho. Mas hoje eu poderia dizer que eu gosto dos dois planos. Dependendo do dia, certamente, assim como eu fiz quando era pequena, certamente, dependendo dos dias ou das semanas, eu acabo me fechando mais no outro plano, vivendo mais o outro plano. E isso para mim chega a ser um refrigério, um remédio, poder sair um pouco disso aqui. E alguns dias eu gosto muito do plano material. Eu não disse a vocês que eu estava em Uberlândia, não, que eu estava em Goiânia, lá na comunidade Ramatiz. Estava em Uberlândia, na comunidade Ramatiz. Lá na fila, a gente, Deus abençoe, Deus te proteja, porque a fila do abraço é isso, eu abençoo vocês, vocês me abençoam. Chegou um rapazinho e disse assim, Deus te leve. Eu digo, não, afastei ele logo. Eu digo, não, Deus me leve não. Mas esse negócio de Deus te leve, não quero ir não. E ele sorriu. Porque realmente, né? Vão ter dias que este plano faz todo sentido. Vão ter dias. Então, eu gosto dos dois, tá bom? Gosto dos dois. E posso dizer para vocês que quero aproveitar enquanto estou aqui para fazer o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro. E estarei pronta quando também tiver que partir, quando tiver que ir para o verdadeiro lar. Eu não tenho medo, na verdade. Não tenho medo. Tenho uma certeza do que estou plantando aqui e fico pensando, brincando, né? Que eu quero ser uma espírita 7. Se 7 for a média, né? Se não for, eu quero a média, né? Quero ser mediana, quero ser uma cristã, pelo menos mediana. Passar lá raspando, só passar na média. Então, não tenho medo e me sinto pronta, até porque se você estando pronta ou não estando pronta, tem jeito, né? Vamos ver aqui mais. Aqui também tem uma parte. Ah, esse aqui é de um menino muito bonito, sofreu um acidente de moto. É o Cassinho, é o Acácio, né? Acácio Luiz. A mãezinha dele é Sandra. Esse menino tem um amor danado por a mãe dele. Ó, 24 de janeiro de 23, então. O Cassinho, quando eu fiz a entrevista dele, ele falava da mãe com um amor tão grande,
sabe, com um respeito tão grande e falando também o quanto ele queria ter obedecido mais, o quanto ele queria ter dado mais valor à mãe dele. E aí você percebe o quanto a gente deixa de amar, deixa de se empenhar, porque a gente sempre está achando que o amanhã na vida terrena vai existir. O amanhã vai existir, então a gente está sempre achando que eu vou acordar nesse plano amanhã e às vezes não, às vezes a gente vai acordar no outro plano, tentando nos readaptar. Então esse menino, o Cassinho, falou coisas muito bonitas sobre a mãe, sobre a Sandra Regina, falou sobre o quanto ela era batalhadora, o quanto ela brigava e aconselhava ele também, inclusive, né, nessa questão da moto. Vamos ver aqui. Esse é um pouco mais recente, viu? Mas é muito bonito o que ele disse assim. Esse é do Felipe, né? Felipe disse assim: eu amo você mais que tudo. Desculpe se não demonstrei, eu estava doente. Você é o meu irmão mais velho que cuidou de mim do seu jeito. Você fez muito por mim, não pense que poderia ter evitado. O único arrependimento é que eu deixei você ganhar de mim nos jogos, né? E aí, ele diz assim, ó: mãe, sei que você culpa Deus e pergunta por quê. Aqui é o pai, desculpe. Pai, sei que você culpa Deus e pergunta por quê. Mas essa escolha não foi de Deus. Eu não conseguia compreender as separações da vida. Que um dia as coisas podem dar certo e outras vezes podem dar errado. Essa parte é bonita. Essa parte é muito bonita. Aqui embaixo da entrevista dele, eu anotei 2 nomes que eu não sei mais o que significa, já se passou muito tempo, mas ele botou João Carlos e Maria Luísa. Tá embaixo, bem aqui na entrevista, então não sei bem, não sei nem se é dessa entrevista ou se foi, mas tem João Carlos e Maria Luísa. Quando esse menino fala sobre eu não compreendi direito que um dia as coisas podem dar certo e no outro dia as coisas podem dar errado, nós todos passamos por isso. Por que a gente está sempre sofrendo? Porque a gente acaba não aceitando que a nossa vida é sim, a vida material é de altos e baixos. A vida material é algo impermanente, né? A impermanência de todas as coisas. A gente já falou tanto sobre isso, então tudo pode mudar de um segundo para o outro. Nós mudamos o tempo inteiro. E eu acho que essa mutabilidade é um presente divino. Por que a gente fica tão chateado em ter que mudar? Porque é tão ruim, às vezes, a gente achar que vai precisar dar um passo atrás para correr. Engraçado, quando aqueles atletas, eles vão fazer o pulo salto com a vara, vocês já viram como é? Eles dão um passo para trás e aí eles correm e aí eles tomam um impulso e pulam. Então, assim, muitas vezes o que a gente precisa é aprender que a nossa vida, né, que a nossa vida material é impermanente. É impermanente. Tudo pode mudar. Então, que a gente aprenda a ter as surpresas agradáveis e as surpresas não agradáveis, ou seja, desagradáveis. Mas que tudo é bom para o aprimoramento, é bom para a evolução. Aqui, esse espírito coloca assim, ó. Isso aqui é outra carta, tá vendo? Aqui é outra carta. O que é a morte verdadeiramente? Será a falta de físico? Será a falta de calor? Será a sede em profundidade? Posso morrer estando viva, posso viver estando morta. No olhar de cada um eu encontro bálsamo, encontro ouro, encontro tesouro de amor. Não sei se quero morrer agora ou viver para sempre. Na verdade, sei sim, não quero morrer eternamente. Quero viver na duração dos segundos registrados no cosmos. Peraí, deixa eu ajeitar aqui o TikTok. Pronto. Olha que bonito, eu nunca tinha lido essa carta assim depois de tanto tempo. Vamos começar de novo, que eu achei muito profundo, muito bonito. Olha só. O que é a morte verdadeiramente? Será a falta do físico? Será a falta do calor?
Será sede em profundidade? Posso morrer estando viva, posso viver estando morta. No olhar de cada um, eu encontro bálsamo, encontro ouro, encontro tesouro de amor. Não sei se quero morrer agora ou viver para sempre. Na verdade, sei sim, não quero morrer eternamente. Quero viver na duração dos segundos registrados no cosmos. Será que eu sou louca, doente, eterna, amorosa? Será que sou mortal ou imortal? Será que sou um poço seco no momento de sede? Será que terei por onde começar? Será que tenho como parar? Eu olho nos olhos desses que empresto a vida, a mesma como um amigo que demonstra amor e é suporte de dor, de atenção, de seguridade, de felicidade. Está perto ou está longe? Sou da terra e também sou do sol. Essa poesia, eu sei de quem é de uma moça muito bonita, que é a Naninha. A Naninha escreve belas poesias, né? São poesias espirituais. Naninha é uma moça muito linda que desencarnou e as poesias dela são fantásticas, fantásticas. Então, olha que coisa bonita. Posso morrer estando viva, posso viver estando morta. No olhar de cada um, eu encontro um bálsamo, encontro ouro, encontro tesouro de amor. Não sei se quero morrer agora ou viver para sempre. Na verdade, eu sei sim. Eu não quero morrer eternamente. Lindo, lindo, lindo. Quem quer morrer eternamente? Porque morrer eternamente, nessa simbologia que Naninha traz, é justamente aquela morte que existe, que é aquela morte na verdade, a morte que nós damos para a nossa vida. O espírito é imortal, agora a lembrança das pessoas, não. A lembrança das pessoas que nós convivemos, a lembrança das pessoas que nós amamos, que nos amaram, ela fica para sempre viva na gente, quando a gente permanece com eles vivos, né? Só morre aquele que é esquecido. E Naninha é muito bonita. Eu vou até depois pedir para alguém escrever de forma mais bonitinha, porque tá muito a letra aqui, né? Ela colocou o título como morte. Mas olha que coisa bonita, fiquei impressionada. Não sei se quero morrer agora ou viver para sempre. Na verdade, eu sei sim. Eu não quero morrer eternamente. Ah, que coisa linda. Ah, Naninha, foi lindo, lindo, lindo. Não quero morrer eternamente. Pronto. Acho que isso é uma frase que pode, né, que pode estar numa lápide, pelo menos na minha. Não quero morrer eternamente. Nada disso, dona Rosemary, viu? Tá bem e feliz e danado e muitas outras coisas, viu? Muito bonito. Então, vou pedir para a Elaine descrever isso aí. A gente pode fazer um videozinho bem bonito com a poesia de Naninha. Não quero morrer eternamente. É uma boa coisa, né? Pra gente pensar. Ah, essa daqui, deixa eu ver quem é essa. Ricardo. Essa carta é escrita pelo Ricardo. Queridos, eu esperei tanto por esse momento e achava que nada disso fazia sentido. Como alguém que morre pode voltar e falar? Ah, Joey, não sei se você ouviu a poesia dela. Olha o irmão de Naninha aí. Poesia linda. Vou mandar a Elaine tirar ela, botar num vídeo. Isso vai para minha lápide. Eu acho que eu já escolhi a frase da minha lápide. Não quero morrer eternamente. Certo? É essa frase para mim. Ó, queridos, eu esperei tanto por esse momento e achava que nada disso fazia sentido. Como alguém que morre pode voltar e falar? Sempre escutei que isso é coisa do diabo e meio que acreditei, mas me senti aliviado de poder falar. A vida inteira lutando contra algo que era natural, que era meu. Lutar contra algo que é próprio dos meus instintos.
Lembro quando minha mãe me colocava de castigo, de quanto eu chorava baixinho, pedindo a Deus que ela pudesse me orientar sobre o caminho que eu deveria seguir. A luz que iluminava meu rosto queimava minha nuca. Quer dizer, se as pessoas ainda não estão prontas, eu não sei como eu deveria estar. No dia que eu apanhei pela última vez, foi quando a minha mãe me assistiu com as suas roupas. Mas eu acredito que eu sou e apenas isso. Eu sou e é só. Apenas isso mesmo. Naquele dia eu senti a solidão. Naquele quarto eu senti a solidão. No que me guia, no que me convenceu que a luz não era para todos. Então eu percebi aqui no outro plano que eu poderia também ser uma luz e brilhar. Eu não sei se posso falar verdadeiramente todas as coisas que eu sinto. Não porque eu queira magoar alguém, mas pelo contrário, eu não quero magoar. Para que saibam que sou eu, no último ano antes de desencarnar, eu estive casado com um homem maravilhoso e nossa vida era muito feliz. Espero que ele siga feliz e espero que ele cuide do nosso filho de 4 patas, o Roque, Ricardo. Engraçado, né? Você vê que algumas coisas que nós fazemos com as outras pessoas, até dentro da maternidade e da paternidade, muitas vezes nós não estamos preparados. E a sociedade não prepara de uma forma que a gente possa fazer o que é correto, né? Que é amar. Pai e mãe tem que amar. É claro que a gente tem que corrigir os maus atos, né? É claro que a gente tem que corrigir os caminhos para que sejam homens e mulheres de bem. Mas existem experiências que são próprias dos nossos filhos e que você vê que talvez o seu ato, ou o que você diz, eu aprendi assim, a minha cultura é assim, ou é isso mesmo, eu não quero, eu não aceito. Eu acho que mãe, pai, eu acho que a sociedade inteira precisa se reeducar, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, as situações mudam, nós evoluímos. Então, Deus me livre eu ter meu filho magoado para o outro plano por uma coisa tão corriqueira e pequena que a gente precisa se reeducar, né? Falando em reeducação, dia 12 de maio nós temos uma live maravilhosa com Luísa Mandela sobre letramento racial. Não percam, vamos aprender, vamos nos educar também, tá bom? Então, assim, a gente precisa se educar. Para amar, a gente precisa se educar. Deixa eu ver. Última carta aqui que estão pedindo para eu trocar para um caderninho. Mamita e papisco. Cheguei chegando com um medo tão grande que eu não sabia o que dizer. Eu perguntei a um senhor, vou para o inferno? E ele respondeu, depende, você construiu um inferno? Eu sabia que era uma pergunta retórica. Mas sabe o que eu pensei? O que criei mesmo? Criei uma modalidade de vida inexistente, daquelas que você é avistado do outro lado do prumo, ou de um obstáculo que não se firma. No que a gente deveria acreditar? A quem devemos recorrer, gritar, pedir socorro, implorar ajuda? Vontade de viver, vontade de sermos inseridos no amor de Cristo. Eu traí, eu fui traída e construí tempos de traição, tempestades de raios e trovões. Sofredores do além, vivedores do aquém. Vida longa para os que sofrem e curta para os que experimentam a felicidade. E aqui ela conta um parágrafo que eu não vou contar porque a família dela pode aparecer e é muito íntimo da família. E ela assina como sol.
O que é que acontece? Algumas vezes, nós aqui, nós no plano terreno, muitas vezes, a gente não está pronto para admitir os nossos erros. A gente não está pronto para admitir que a gente errou. É aquela história do que eu não tenho inveja de ninguém, mas todo mundo tem inveja de mim e a conta não bate. Se todo mundo tem inveja de alguém e ninguém tem inveja de ninguém, as coisas não se cruzam. Nesse caso, uma traição. Muitas vezes, nós também praticamos traições. Tem traições de diversas maneiras, tem traições de diversos tamanhos e depende muito do tempo que você vive, da experiência que você vive com a pessoa, o grau, né? O grau de... Sandra Carvalho, Mayra, mãe do Acácio aqui. Do Cassinho, será? Do acidente da moto que eu falei agora há pouco? Então, assim, é difícil. É difícil quando você se enxerga como você é. E é aí que a gente conversa que os nossos erros não podem ser armas apontadas à nossa cabeça. Você errou, você mentiu, você traiu, você fez alguma coisa da qual você não gostou. Mude o caminho, mude a rota, não espera desencarnar, não espera chegar na espiritualidade para admitir isso e trabalhar isso lá. Se você percebe que você fez isso aqui, trabalha isso aqui, você pode mudar, você não está fadada a ficar imutável, não. Você pode mudar. Tá tudo bem, algumas pessoas vão apontar o dedo para você pelos seus erros, algumas pessoas vão te humilhar pelos seus erros, algumas pessoas, para se sentirem superiores, vão realmente apontar, mas todos nós praticamos erros aqui nesse plano. A diferença é que alguns admitem e corrigem seus erros, as outras preferem se esconder e arrotar uma santidade da qual não se tem. Então, a tendência é que essas pessoas levem esses problemas para o outro plano. Nós não precisamos, tá? Vamos ver aqui. Eita, esse caderno aqui, deixa eu ver. Maria Tainara Alala. Aqui eu botei que a mãe dela faz aniversário amanhã, mas eu não botei a data. Faz muito tempo esse caderninho. Faz muito tempo. Pedro Henrique Sá. Olha, essa é legal. Esse recado é do Rodolfo. Hulk para alguns. Lembro do último contato com elas, quando as peguei nos ombros, senti pela primeira vez que queria aquilo para mim. Aqui eram as sobrinhas dele, gêmeas, né, que ele pegou no ombro, pela primeira vez com a pessoa certa, depois dos relacionamentos sofridos. Tudo perdoado da minha parte. Comigo guardo só amor e muito carinho. Vocês foram meu exemplo de casal, de honestidade e de vida. Eu amo muito vocês. Esse aqui do Hulk, do Rodolfo, é porque realmente ele parecia o Hulk, né? Realmente ele parecia o Hulk. E eu brinco com ele, porque aqui no plano terreno, ele era muito musculoso, muito musculoso. E lá meio que deu, né? Aí eu brinco com ele, quando ele fica falando pra mim que eu tenho que fazer atividade física, até pela minha coluna, e ele é médico, né? Então, até pela minha coluna, ele fala que eu tenho que fazer atividade física. Eu falei, olha só, teus músculos sumiram todos. Aí ele começa a rir, né? Ele começa a rir. Vamos ver aqui. Eita, essa aqui tá confusa. Eu lembro desse aqui também, da Miss Lene. Inclusive, chegou uma pessoa próxima a ela há pouco tempo. Eu tive com a Miss Lene, né? Miss Lene Medrado. Mulher que eu me lembro muito dessa entrevista, né?
porque ela gostava muito do trabalho dela. Ela gostava muito do trabalho profissional dela. Então, fiquei muito impactada quando a entrevista dela, do tanto que ela amava o trabalho que ela tinha, né? Onde ela trabalhava, o quanto ela era realizada naquele trabalho. Então, e esses dias agora, há pouco tempo, uma pessoa parente dela, né, uma pessoa próxima da família dela, desencarnou também. Não tô lembrada agora se era a irmã, tá, gente? Mas eu me lembro que eu tive com ela numa aula, inclusive. Menino, que tanta misturada é essa aqui? Peraí. Thalisson de Souza. Dona Ninita. Tem uma coisa legal que, às vezes, né, eu já ouvi falar em Lúcia, todo mundo, mas Lúcia, não, tem uns nomes que verdadeiramente são diferentes, né, que a Márcia me contou sobre o nome da mãe também. Foi nesse mesmo aqui, nesse mesmo dia do Rodolfo que eu entrevistei. Uma entrevista que eu tô lendo aqui é uma das entrevistas que hoje eu considero mais triste, né? Muitas vezes nem todo mundo dá valor a uma entrevista, a uma carta. E depois estar com esses espíritos, né? Que aconteceu certas situações, é muito triste. É muito triste como eles também se entristecem por a oportunidade perdida. Então essa entrevista que eu li agora é bem por aí. Seu Itajibá. Seu Itajibá está com seu pai, Totoinho, e seu tio, Alfredo, e Dona Generina. Aqui eu coloquei que um Bruno da Costa procurava a sua mãe, Aparecida. Esse aqui é do Edmar Elias, está com o seu pai, o senhor Onofre, e mandava esse recado para a esposa, a Eide. Um motorista passou por cima de mim. Eu sei que me esperava em casa quando recebeu notícias. Você seria a melhor mãe do mundo e qualquer filho sentiria orgulho de ter uma mãe como você. Tire da cabeça esse sentimento de querer fazer ele sofrer. Eu não estou em sofrimento. Vinícius. Francisco Honório. Vamos ver. Pior que eu faço as entrevistas em tudo que é coisa aqui desses cadernos. Vamos pegar mais aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar um aqui, vamos pegar um. Vamos pegar daqui, desse pacote.
Ah, essa entrevista aqui foi do seu Walter, né? Seu Walter, que desencarnou em 2008, e Dona Maria Édera Ferrante, que desencarnou em 2013 e estava junto com o filho Antônio Alberto, que desencarnou em 2007, né? Em 2007. 2007. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. É tanta coisa. Olha aqui, às vezes as entrevistas ficam em papéis assim, ó. Aí depois é mais difícil pra mim pegá-las. Mas eu consigo. João e Gustavo foram gêmeos também. Calma, viu, gente? Paciência que aqui é difícil. Tem muita coisa. Tem coisa aqui no meio dos papéis que eu tenho que abrir para saber. Ó, olha aqui como é. Byron Chagas. Obrigado por me eternizar nas suas orações, sempre rezando e olhando meu rosto. Também estou. Deixar vocês foi a pior sensação que eu tive, mas sei que você cuidará das nossas princesas, como a rainha que é. Os meninos já são homens. Não fui o pai que deveria ser, mas tentei ser o melhor que eu podia. Hernani de Almeida. Eita. Joaquim Francisco. Não. Vamos ver aqui. Esse aqui é do Daniel. Esse aqui é o do Daniel Muniz. A mãe dele é Liliane, pelo que ele colocou aqui. Ele ficou 14 anos aqui. Aí ele disse que enquanto estava aqui no plano espiritual, ele foi diagnosticado com autismo, mas que ele era muito inteligente. Ah, então, mas pelo que eu estou entendendo aqui, pelo que ele coloca aqui, o motivo do desencarne dele foi alguma coisa no intestino e que foi muito rápido a morte dele. Então, a primeiro princípio, ele ficou bem desorientado até ser recebido, mas porque parece que foi dentro aqui do que ele disse, dentro de horas. Ele não sabe precisar as horas. E que ele tem muita preocupação. Ele tem muita preocupação com a mãe dele, porque a mãe dele é mãe solo, né? É mãe solo, então ele tem muita preocupação com a mãe dele, de ter deixado a mãe dele, porque ele era companhia para ela e que ele ainda é isso que ele está dizendo aqui na entrevista, que ele ainda é companhia da mãe dele todo o tempo, né? E que ele queria muito ver ela vestida de branco, porque ele disse que ela fica muito linda de branco. Aqui na entrevista ele disse que a mãe dele fica muito linda de branco, né? E que ele queria muito que a mãe dele voltasse à vida normal, né? Que ela não conseguiu ainda
voltar à vida normal dela, que ele queria que ela voltasse, né, à vida normal. Que bonito. Bonito. E ele disse que minha história e a história da mãe dele se cruza exatamente aí. Primeiro que, pelo que ele bota aqui, a mãe dele é nordestina como eu. E que agora ele está muito feliz, porque ele diz aqui na entrevista. Essa entrevista é de 2024. Dezembro de 2024. Que ele está muito feliz porque foi por intermédio das lives, das cartas, que ele conseguiu falar com a mãe dele. E por intermédio de uma fala que eu falei, a mãe dele se levantou e a mãe dele hoje está muito melhor. Hoje, nessa entrevista, era 2024. Se depois a mãezinha estiver aí, né, e quiser falar, parece que a mãe também é espírita. E aqui em 24, em dezembro, ele me disse que ela estava trabalhando como voluntária. Então, essa aqui é a carta do Daniel Muniz. Então, mãezinha, usa branco, hein? Usa branco porque ele disse que você fica linda de branco, viu? O que ele quer é ver você usando branco, como você sempre usou. Então, por favor, vamos fazer o gosto do Daniel. Menino com o nome desse, a gente tem que fazer os gostos, viu? Faça os gostos de Daniel, por favor. Vamos ver aqui. Bom, a gente já leu um monte de coisa de cartas, né? E de recados. Esse último aqui é muito bonito. Esse aqui, ele pediu para eu falar com a esposa dele, com a Valéria, porque parece que quando eu fiz aquela live há muito tempo, eu não sei nem que ano foi aquela live do Dia das Mães, que eu disse que havia uma possibilidade deles se relacionarem lá. Disse que ela ficou muito triste, é isso que ele está falando. Então, Valéria, eu não sei nem quanto tempo foi isso, não sei se você está me assistindo, mas o Virgílio não tem outra família não, viu? Gente, essa questão da possibilidade de família é assim, ela é uma possibilidade, mas os espíritos, eles são afins e eles são apegados por esse sentimento de amor, por esses sentimentos de atenção, de carinho, né? Então não é assim. Não é também assim que desencarna. Vocês também não compreendem, né? Mas foi engraçado. Então, para você, Valéria,
o seu Virgílio não está com outra, viu? Para você poder ficar calma, não está com outra. Pronto. Bom, agora vamos fazer a nossa oração desse sábado. Vamos fechar os olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, para nesse momento pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abrace, que nos proteja, que nos afague, agradecer a experiência dessa tarde, agradecer a espiritualidade amiga pelos conselhos, pelos gestos, por tudo que é produzido pelo amor do nome de Jesus. Nós pedimos, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, abençoa cada um que está assistindo, abençoa o lar de cada um, faz deles, Senhor, sempre cristãos do bem, sempre homens e mulheres do bem. Guia os nossos filhos também nas veredas da justiça, guia as nossas almas sempre para o amor bondoso e caridoso. Pai amado, te pedimos, Senhor, cura todos os corações que estão sofredores nesse momento. Leva a cura a cada pessoa que hoje sofre a saudade. Aqueles que estão passando por um velório nesse momento, aqueles que estão com outras pessoas nos hospitais. E pedimos à Bezerra de Menezes que visite todos os hospitais, levando a cura a quem for de cura. Pedimos ainda a Maria Santíssima, Mãe dessa humanidade, Mãe por adoção, pega todos os desencarnados e coloca no teu colo maternal, principalmente aqueles que mais precisam. Os nossos irmãos que porventura do desespero tiraram a sua própria vida, dá-lhes o amor de mãe, Senhora nossa. Pedimos ainda a toda a falange amiga, as servas de Maria, que possa abençoar todas as crianças, possa proteger todas as gestantes, as tentantes, as adotantes, todas aquelas mulheres, Senhora nossa, que nessa semana que vem serão comemorado o Dia das Mães. Pedimos ainda, Senhora nossa, tu, como mãe que viu o sofrimento do teu filho e de forma corajosa e forte esteve com ele a todo momento, pedimos coragem e força para passar com aqueles que nós mais amamos os momentos mais difíceis. Pedimos ainda, Senhora nossa, a tua proteção, a proteção à nossa vida. Espiritualidade amiga, visite todos os lares de acolhimento de idosos, de crianças, todos aqueles que precisam de proteção. Visite também todos os presídios do mundo inteiro, levando o dom do arrependimento e do perdão. Jesus, nosso amado Mestre, nós te pedimos, abençoa todos os templos, igrejas, casas, centros espíritas, barracões. Te pedimos, Senhor, abençoa todos aqueles que se unem pelo teu propósito. Pedimos ainda as bênçãos aos nossos irmãos que não acreditam na espiritualidade, mas a praticam, ainda que assim não a chamem. Pedimos ainda por todos os voluntários do mundo inteiro, de todas as ONGs e todas as casas, dar-lhes força para continuar no voluntariado. Pedimos, Senhor, por todos aqueles de todas as religiões, para que eles possam alcançar as graças pelo teu nome. Pedimos por todos os nossos irmãos em estado de necessidade nas ruas, mandai os teus anjos para dar-lhes o que vestir, o que comer, o que beber. Pedimos pelos nossos irmãos que estão sofrendo com a chuva no Brasil inteiro, e pedimos, Senhor, um olhar atencioso ao Pernambuco, a Recife, aquelas áreas que estão sendo atingidas, Senhor. Pelo amor do nome do Teu Filho, abençoa essas pessoas. Pedimos ainda por todos os países que estão em guerra, dá-lhes a paz, Senhor, a todos os inocentes que estão passando também por esse momento difícil. Pedimos, Senhor, a proteção a todas as mulheres do mundo inteiro, nesse momento de dificuldade. Pedimos a São Francisco de Assis a proteção a todos os animaizinhos, principalmente protegê-los de nós, os humanos encarnados. Pedimos ainda a proteção de todos esses espíritos benfeitores que passaram pela terra enquanto carne e hoje permanecem vivos em espíritos. A proteção para todos os médios, padres, pastores, dirigentes, palestrantes. Pedimos a atenção, a oração de Chico Xavier, de Valdo Franco, Isabel. Pedimos pela proteção e a oração também de Allan Kardec, por todos os espíritas, para que nós possamos cumprir aquilo que mais nos preconizou,
o amor. Pedimos por toda a caridade do mundo, pedimos pelos desempregados, pelos estudantes, por aqueles que estão prestando concurso, vestibular, pedimos pelas famílias que estão passando pela contenda familiar e pedimos a Bezerra de Menezes e a sua falange amiga que possa fluidificar essa água que hoje nós beberemos, que nela contenha todos os remédios que as nossas almas precisam, que seja uma noite de sono agradável, que a semana que inicia seja muito promissora, de muita força e muita coragem, que assim seja. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu lembro a vocês que nós estaremos também em Juiz de Fora no dia 14, 15 e 16 de agosto no Congresso Espírita e eu estarei nos 3 dias. Então, quem quiser participar com a gente, entra no Instagram Congresso JF, faça a sua inscrição e vamos passar 3 dias maravilhosos. Não só comigo, Mayra Rocha, mas tem muitos palestrantes bons. Tem muita gente boa que irá palestrar lá também. Final de maio agora nós temos o Congelde, pessoal de Uberlândia e região. Entrem também no Instagram do Congelde, tá bom? Congelde. E se inscrevam pra gente se encontrar lá, se abraçar. Vai ter eu, vai ter Eduardo Gibelli, vai ter momento com nós dois, a turma dinâmica. Vai ter muita coisa boa também no Congelde. Então temos Recife e Uberlândia no mês de maio, tá bom? No mês de junho eu tenho Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em agosto eu tenho Juiz de Fora e por aí vai. Tem muita coisa boa vindo pela frente, vamos? Por favor, Congresso de Juiz de Fora, quem tiver interesse em participar, estão acabando, né, as inscrições. E esse Congresso de Juiz de Fora, eles vão utilizar tudo que foi arrecadado ali para as famílias que sofreram com a chuva em Minas Gerais, tá bom? Então, últimos ingressos sendo vendidos ali, não deixe de comprar o seu. 14, 15 e 16 em Juiz de Fora, eles têm todo o aparato lá, você pode fazer a compra lá e tudo que for arrecadado será para essas famílias que foram atingidas pela chuva. Recife lembra de mim, dia 9 agora, né, concha acústica, começando 8 horas da manhã. A inscrição é 4 quilos de alimento que você leva ou um brinquedo novo de 6 a 12 anos. E lembrem do que eu pedi, se quiserem me presentear, eu quero um produto de higiene como se fosse para mim. Você estará me dando de presente e você me dará na fila do abraço. Não é para deixar lá na porta. Esse produto de higiene é para me levar na fila do abraço, para me presentear. Então, olha só, eu estarei lá com muito amor, com muito carinho, esperando vocês em Recife. Juiz de Fora, acessem o Instagram, Congresso JF. Congresso JF. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigado pela companhia desse sábado. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso estar com vocês. Beijo grande pro meu povo aqui do Instagram.